Momento de reflexão. A Igreja Evangélica Palavra da Cruz em Sidrolândia traz uma mensagem de Deus para o seu coração, na voz do pastor Cláudio Morandi. Graça e paz, queridos. Estamos juntos mais uma vez para refletirmos na verdade da Palavra de Deus. Hoje o tema, eu creio que deve ser bastante interessante para todos nós. Vamos estar ministrando sobre o poder da língua. Este é um tema contundente, é um tema que de fato nós devemos estar sempre atentos, porque nós sempre escorregamos com a nossa língua. Já dizia aquelas pessoas, né, que eles falam do tempo antigo, boca fechada não entra mosquito. Essa expressão é interessante, porque quando o mosquito entra numa boca aberta, ele solta ali as suas larvas e a boca dessa pessoa fica toda contaminada. Então, Deus já nos fez com 2 ouvidos e uma boca. Isso significa que devemos ouvir mais e falar menos. Então vamos estudar hoje o poder da língua. Abra sua Bíblia, por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo, em Provérbios capítulo 18, o versículo 21. Provérbios 18, 21, assim diz a palavra de Deus: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai Celestial, te damos graças por esse tempo que vamos estar aqui juntos, ouvindo a Tua palavra. Desejamos, ó Pai, que Tu venhas ministrar aos nossos corações pelo Teu Espírito sobre este tema tão importante que é a língua. Pai, nos dá entendimento espiritual, revela em nós tudo aquilo que Cristo já realizou, para que então nós pudéssemos dominar a nossa língua. Pai Santo, esvazia as nossas mentes, revela em nós a Tua palavra e nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para conhecermos a Cristo e este crucificado de uma forma experimental, experiencial, para que então nós possamos viver uma vida onde estaremos dizendo palavras boas, agradáveis, temperadas com sal, para promover a edificação do Teu povo e para trazer uma palavra de fé, de amor, de esperança para aqueles que ainda não conhecem a Ti, ó Pai, ao Senhor Jesus Cristo e a obra consumada lá na cruz do Calvário. Ministra aos nossos corações, Pai. Nos dê alegria em receber a Tua palavra, em expor a Tua palavra. E que o nome de Teu Filho Jesus seja glorificado. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Olha, amados, aqui esse texto ele é bastante contundente. Ele diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Isto é muito sério. Agora, a parte B do versículo diz: o que bem a utiliza, come do seu fruto. Como é que está a sua língua? Como é que está o seu falar? Você sabia que a língua, ela está aqui em um local bastante úmido. Alguém disse que a nossa boca é a garagem da língua. E a língua está num lugar bastante molhado, úmido, que é a nossa boca. Por isso que, se nós não cuidarmos, o que pode acontecer? Nós vamos escorregar com a nossa língua, ou seja, iremos dizer palavras que depois nós mesmos teremos que dar conta dela. Olha, alguém disse que a língua, ela é um dos membros mais moles do nosso corpo, mas ela é dura quando ela fala. É dura no falar.
né? Por isso que eu quero dizer para todos vocês, nessa oportunidade, tenham cuidado também com seus pensamentos ocultos. Sabe por quê? Porque os pensamentos ocultos, eles podem explodir em palavras, e isto pode acontecer a qualquer momento. Tá? Então, cuidado com os seus pensamentos. Então, amados, aqui nós temos dois aspectos. A morte e a vida, ela estão no poder da língua. A palavra de Deus, ela vai mostrar para nós, lá no livro de Provérbios, no capítulo 25, no versículo 18, ela traz ali uma revelação muito interessante. A Bíblia diz assim, acompanhe aí na sua Bíblia, nós vamos mexer hoje muito com a palavra de Deus, porque este tema, ele percorre todas as escrituras sagradas, desde o livro de Gênesis até ao Apocalipse, né? Fala muito sobre a língua aqui. E lá em Provérbios 25, 18, no primeiro aspecto da morte, a palavra diz assim, olha: massa, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Essa palavra aqui, massa, significa martelo. Tem uma outra versão de Provérbios 25, 18 que diz o seguinte: a pessoa que diz mentiras a respeito dos outros é tão perigosa quanto uma espada, um porrete ou uma flecha afiada. Está vendo aqui? O que um falar aí do seu próximo, uma mentira do seu próximo é como um martelo, um porrete, como uma espada afiada que produz morte. Agora, para todos aqueles que ganharam a sua experiência com o Senhor Jesus Cristo, de morte e ressurreição, é bom nós lembrarmos, né, que quando Jesus Cristo ele foi crucificado, lá naquela cruz, uma das coisas que ele incluiu ali na sua morte foi também a nossa língua. O que morreu lá na cruz não foi só o nosso velho homem. Lá em Romanos 6,6, a Bíblia diz que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja destruído e não venhamos a servir mais o pecado como escravos. Então, na morte de Cristo lá na cruz, ele também crucificou a nossa língua maldita, que serve para abençoar, mas também para amaldiçoar, depende do uso, né? Nós vimos que aqui em Provérbios 25, 18, que ela tem um poder muito grande, como que uma espada afiada, como um martelo, como um porrete, né? Para de fato matar as outras pessoas. Mas por outro lado, se nós de fato passamos pela obra regeneradora, restauradora que Cristo realizou lá naquela cruz, nossos lábios irão produzir vida. A palavra de Deus nos mostra de uma forma tão clara, tão nítida, em Provérbios capítulo 10, o versículo 11, a palavra de Deus ela diz assim: a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Por favor, preste atenção que a Bíblia está dizendo que a boca do justo é manancial de vida. A boca do justo. Mas a Bíblia também vai nos trazer uma informação que não há ninguém justo, porque todos pecaram e destituídos e estão da glória de Deus. A palavra vai falar em Romanos capítulo 3 que não há um homem justo sobre a face da terra. Mas quem são esses justos aqui? São aqueles que, de fato, foram justificados pelo Senhor Jesus Cristo. Isso significa que a morte de Cristo, lá naquela cruz, foi para nos justificar, porque Deus, o Pai, é um Deus santo, mas é justo também, e Ele não vai inocentar nenhum pecador. Por isso que o salário do pecado é a morte, todos nós já nascemos pecadores, mas Jesus Cristo veio para nos substituir lá naquela cruz. Mas por outro lado, nós entendemos que Deus é justo para que qualquer homem, qualquer mulher sejam salvos, sejam regenerados. Se a justiça de Deus não for cumprida na vida daquela pessoa, ela não pode ser regenerada, ela não pode ser salva. Então, se o salário do pecado é a morte, quando Cristo morreu naquela cruz,
ele não morreu sozinho. Eu e você estávamos nele, porque fomos atraídos lá na cruz, no corpo de Cristo. Né? Ele disse que quando fosse levantado da terra, nos atrairia toda a humanidade a ele. Então eu preciso de crer que eu também fui atraído, fui colocado no corpo de Cristo. Então, se eu estou em Cristo, quando ele morreu, eu estava nele, eu também morri com ele. Por isso que em Romanos capítulo 6, versículo 7, a palavra de Deus, ela declara que aquele que está morto, justificado está do pecado. Então, a minha morte no corpo de Cristo, na mesma cruz que ele, fez com que eu fosse tornado, pela justiça de Cristo, justo diante de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, a Bíblia diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Ele morreu e eu também morri, então eu posso afirmar hoje, como diz a palavra de Deus, confessar a palavra, que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu sou justo por causa da justiça de Cristo. Então, a boca do justo é manancial de vida. E eu vou dizer para vocês algo muito importante, que se nós analisarmos de uma forma bastante clara, nós vamos perceber que a maioria dos problemas enfrentados numa comunidade tem a ver com a língua. Sabe por quê? Porque o ser humano é a única criatura com a capacidade de articular as palavras. Ele se comunica através da fala. Isso aqui é uma bênção. Mas, contudo, meus irmãos, o que é bênção pode transformar-se em maldição. Depende do uso da língua. Agora, segundo o nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse que a boca é um retrato fiel do coração. Ou seja, a boca fala os pensamentos que habitam no coração. Você quer conhecer uma pessoa? Deixa ela falar, porque quando ela fala, ela está revelando o que está em seu coração. Por isso que nós podemos perceber em nossa experiência diária que qualquer coisa que mova o coração do ser humano, agita também a sua língua. As palavras, elas são as roupas do pensamento. Todos os nossos pensamentos, eles procedem do coração. Por isso que aquilo que ocupa o meu e o seu coração, acaba saindo pela nossa boca. Por isso, meus queridos e amados irmãos, não pode ser puro o coração de alguém cuja língua não é limpa. Se o coração está purificado, o seu falar é um falar limpo, santo, agradável. Por isso que o falar de uma pessoa denuncia o que está em seu coração. E também, não só isso, mas também revela o tipo do seu caráter. Jesus, ele foi tão duro com os fariseus religiosos, né, que aparentemente eles eram bons religiosos, eles frequentavam sinagogas, eles liam as escrituras sagradas, ensinavam, eram mestres, mas o coração deles eram totalmente sujos. E Jesus, ele foi tão duro aqui em Mateus capítulo 12, verso 34, Jesus disse assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Tá vendo aqui? A boca fala do que está cheio o coração. Então a nossa natureza, desde pequenininho, nós já nascemos com esta natureza de víbora, raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Né? Por mais que uma pessoa tente enganar a outra, com o tempo, ela não vai conseguir esconder isso uma vida inteira. Logo, seu falar vai denunciar o que está no seu coração. Né? Por isso, amado, a gente às vezes não entende, porque tem tantas pessoas angustiadas, amarguradas, tristes, mas a Bíblia vai trazer um diagnóstico tão bem acurado
De onde vêm tantas as angústias? Se você ler com bastante cuidado, em Provérbios capítulo 21, no versículo 23, a Bíblia vai dizer o seguinte, preste atenção na leitura da palavra de Deus. Provérbios capítulo 21, versículo 23, assim diz as Escrituras Sagradas. O que guarda a boca e a língua, guarda sua alma das angústias. Tem muitas pessoas angustiadas porque são desbocadas e não conseguem guardar a boca e nem a sua língua. Falam coisas que não devem falar, depois eles ficam totalmente e plenamente angustiados. São aquelas pessoas que o apóstolo Paulo vai mostrar para nós. Depois você pode ler na sua casa ou conferir na sua Bíblia. Lá em Romanos capítulo 1, no versículo 30, Paulo fala que eles são caluniadores, que eles são aborrecidos de Deus, são insolentes, são soberbos, são presunçosos, são inventores de males e desobedientes aos pais. São insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Mas em Romanos 1,30 fala que eles são inventores de males. Isto é terrível, né? Então, amados, raça de víboras, que palavra dura é esta aqui? Eu sei que isto aqui ofende muita gente, mas é a verdade. E nós temos que dizer a verdade. Eu sei que a verdade dói, machuca, fere, mas a verdade cura. A verdade, ela quando entra em nós, que é a palavra, ela mexe com toda a nossa estrutura. Ela faz uma limpeza. Ela tira tudo aquilo que é estragado, principalmente o nosso falar. O falar de muita gente que se diz aí evangélicas, cristãs, é um falar nojento, um falar sujo, um falar podre, umas ideias que de fato não estão em coerência com as Escrituras Sagradas. Estão lá todos os domingos louvando, estão lá cantando, dando aleluia, glória a Deus, mas o coração está uma porcaria. Nunca tiveram uma experiência de troca de coração, nunca experimentaram a sua morte com Cristo para o pecado. Por isso que eles se desbocam a falar mal da vida dos outros, têm os seus conceitos mesquinhos. Muitas pessoas são impedimentos para outra de se chegarem a Deus. Quantas pessoas estão hoje aí frustradas com o seu cristianismo, que na realidade nunca houve cristianismo verdadeiro, mas sim um reflexo puro de um farisaísmo religioso hipócrita. Então essas pessoas começam a fazer os seus grupinhos. Então eles começam a arregimentar pessoas, ou seja, trazer pessoas para os seus grupinhos, e começam ali se ajuntar para usar a língua maldita para falar mal daqueles que estão empenhados em conhecer o Senhor Jesus Cristo. Eles não entram, estão impedindo outras pessoas também de entrarem, porque usam esta língua afiada, essa língua que traz muitas palavras fiadas, são impedimentos para as outras pessoas de fato não conhecer o Senhor. Então, amados, por isso que o coração e a boca, eles são bem íntimos, Está escrito lá no Salmo 141. Por favor, abra sua Bíblia. É bom nós conferirmos os textos. No Salmo 141, vamos ler aqui o versículo 3. Muito importante essa leitura, irmãos, porque vai mostrar aqui que o coração e a boca, eles estão intimamente ligados. Salmo 141, versículo 3. Olha a oração que o salmista faz aqui. Ele diz assim: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios, e não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Estão percebendo aqui? Primeiro ele pede ao Senhor que coloque a guarda na sua boca. Vigia a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. E não permita que meu coração se incline para o mal. Porque se o coração for inclinado para o mal, tudo isso vai sair na boca. E vai sair de uma forma lisonjas. Vai agradar as pessoas. Isso é levar as pessoas para o mal. Porque quando Satanás quer enganar as pessoas,
Ele não vem dizendo que ele é o capeta, ele não vem dizendo que ele está com um chifre e rabo, que ele vai lhe enganar, que quer que você morra. Não. Ele vem com palavras melosas, ele vai usar os instrumentos do subsolo dos infernos para trazer aquelas palavras que você quer ouvir, palavras que, olha, onde você está muito bem, este ambiente é maravilhoso, mas, queridos, ele não vai dizer o seguinte para você: olha, nós precisamos de estar juntos com aqueles que creram em sua morte e ressurreição com Cristo, porque estes são os verdadeiros cristãos que morreram com o Senhor, ressuscitaram com o Senhor, né? Então, às vezes, tem muitas pessoas que estão a serviço de Satanás, usando a sua língua, conversando fiado, falando mal dos irmãos que têm congregado. Isso é terrível e pernicioso, né? E eu conheço muita gente assim, mas não estamos aqui para julgar, estamos aqui para pregar o evangelho maravilhoso de Cristo e analisar este tema tão importante que é o poder da nossa língua. Por isso que, irmãos, nós devemos ter sempre cuidado com as nossas palavras. Ou seja, você tem que pensar antes de falar. Mas também não fale tudo aquilo que você está pensando. Porque isso se encaixa, meus queridos, perfeitamente para muitos cônjuges que acabam usando a língua para ferir um ao outro. E eu e você, nós somos, de certa forma, fruto daquilo que sai de nossa boca. Porque uma palavra, ela pode destruir um relacionamento que seria cheio de alegrias e prazeres. Nós somos os principais afetados por nossas palavras de destruição. E sabendo aí da tremenda influência das nossas palavras, nós deveríamos ter muita cautela em nosso falar e falar corretamente, e jamais usarmos as nossas bocas para liberar a calamidade. Você com certeza, você já ouviu dizer que palavras doem mais que um tapa, e também fere mais que uma bala ou um projétil. Queridos, pensem comigo, quantos casais estão feridos por ouvirem palavras duras, palavras ásperas e palavras agressivas? Sabe por quê? Nós somos duros com as pessoas que estão próximas de nós do que com um estranho. Normalmente as pessoas que estão próximas de nós, elas esperam muito amor e compreensão, mas aí as nossas palavras influenciam até a maneira de Deus nos julgar. Jesus, ele disse algo muito sério tratando deste assunto das palavras, lá em Mateus capítulo 12, os versículos 36 e 37, ele disse o seguinte, Mateus 12, 36 e 37, a Bíblia diz assim: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas suas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Gente, isto aqui é bíblico e foi Jesus quem disse. Ele disse assim que presta atenção, toda palavra frívola que proferir os homens, dela darão conta no dia do juízo. Você sabe o que é palavra frívola? Palavra sem importância, palavra inútil, palavra que não traz edificação. Você sabe quando você senta para falar mal aí dos seus amigos, dos seus irmãos, aquelas palavras frívolas, você vai ter que dar conta dela no dia do juízo. Para de ser aí um cristão mesquinho. Se você creu na sua morte e ressurreição com Cristo, por que você anda falando mal da vida dos outros, mentindo, sendo um hipócrita, uma cobra jararaca sentada aí em seu próprio rabo e falando mal dos outros? Porque a Bíblia diz que os nossos defeitos são aqueles defeitos que nós vemos na vida das outras pessoas. Você quer conhecer os seus defeitos? É aqueles defeitos que você vê e fala dos outros. Está escrito lá em Romanos capítulo 2, verso 1. Olha o que a Bíblia está dizendo. Eu estou lendo Bíblia. Não vai ficar com raiva de mim e bravo comigo, porque eu não escrevi Bíblia.
Se você ficar com raiva de mim, você está ficando com raiva da pessoa errada. A tua raiva é contra o Espírito Santo, não é contra mim. Eu sou menino de recado. Ele mandou eu pregar, estou pregando. Então eu espero que os teus olhos sejam abertos e você venha conhecer a verdade. Porque os teus defeitos são aqueles que você vê e fala do seu próximo. Romanos 2:1, a Bíblia diz assim: portanto, és indesculpável ao homem quando julgas, quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Está vendo aqui? Então você pratica aquilo que você condena. Isso é uma verdade. Por isso que quando alguém vem falar para mim de uma outra pessoa, ela está falando quem ela é, né? Quando uma pessoa vem dizer uma fofoca, é porque ela é uma fofoqueira ou um fofoqueiro. E aquele que escuta um fofoqueiro também é fofoqueiro, porque emprestou os ouvidos que gosta de ouvir fofocas. Misericórdia. Então, toda palavra frívola que proferir os homens, vai ter que dar conta dela no dia do juízo, porque pelas tuas palavras você vai ser justificado e pelas tuas palavras você vai ser condenado. Então, para de falar mal da vida dos outros, criatura. Começa a confessar a verdade, que você morreu com Cristo naquela cruz, que você já está crucificado com Cristo e vive não mais você, mas Cristo é sua vida. Vai celebrar a vida de Cristo em você e para de se importar com a vida dos outros. Deixa que os outros cuidem da tua vida, cuida da tua saúde. Cuida da tua saúde. Agora, da tua vida, deixa que os outros cuidam. Os outros cuidam muito bem. Então, amados, a gente percebe que dentro de uma igreja ou uma comunidade cristã, uma pessoa linguaruda, ela vai causar terríveis danos à saúde daquela igreja. Porque a língua, ela tem um potencial destruidor. Paulo fala lá em Efésios capítulo 4, verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, senão aquela única que for boa para edificação. Palavra torpe aqui no grego, ela tem uma ideia, um sentido de peixe podre, de alguma coisa estragado. Então a língua, ela é produtora dessas coisas podres, porque o coração da pessoa está podre. Porque tudo que sai no falar, o coração está cheio. Está cheio. E lá em Tiago 3,8 a Bíblia vai dizer assim, vai mostrar aqui a potencialidade destruidora que tem a língua. Olha só, Tiago 3,8, a Bíblia vai trazer esta informação. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Olha, você já parou para analisar profundamente esse versículo aqui? Que a língua, ela é um mal incontido e nenhum dos homens é capaz de domar, e ela é carregada de veneno mortífero, porque debaixo desta língua maldita, fofoqueira, bisbilhoteira, tem veneno de cobra. Tem veneno de cobra. Sabe? Você precisa saber onde é que você está. E onde é que está a sua língua. Se ela foi para a cruz ou não foi. Esses descomedidos da língua, os impuros de língua, os intrometidos, os bisbilhoteiros, os desbocados, os farofeiros, os fanfarrões, os desenfreados, os tagarelas, os taramelados, os tricoteiros, os boateiros, os alcoviteiros, os linguareiros, os enganadores, os insolentes, os difamadores, os escarnecedores, os ludibriadores, os treteiros, os patifes, os jactanciosos, os burladores, os desdenhadores, os intrigantes, os indiscretos, os murmuradores, os presunçosos, os loroteiros, os picaretas, os caluniadores, os gabarolas, os fuxiqueiros, os mexeriqueiros, os enredeiros, os trapaceiros, os fofoqueiros, os bajuladores, os lambedores, os chaleiristas, os velhacos, aqueles tratantes, os mentirosos, que são tudo filhos do diabo, os maldizentes, os blasfemadores, os difamadores, os mitômanos,
os inconvenientes, os soberbos, os indiscretos, aqueles chamados inoportunos, aqueles indecorosos, os grosseiros, os incorretos, os indecentes, os línguas torpes, os que tropeçam com a língua, os ranzinzas, os rabugentos, os irritados, os mal-humorados, os encolerizados, os impulsivos, os agitados, os violentos, os ranhetas. E os impertinentes, aqueles maçantes, os que têm a boca suja, os que têm veneno na língua, e todos os demais linguarudos devem ficar atentos para este importante aviso de Provérbios 13:3. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios a si mesmo se arruína. Querido, se você faz parte desta lista negra que eu acabei de dizer, clame ao Senhor por misericórdia, como fez Davi quando buscava a purificação interior. Lá no Salmo 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Porque esta boca, esta língua, ela é carregada de veneno mortífero. Por isso, amados, que a língua, ela pesa praticamente nada, mas poucas pessoas conseguem segurar esta língua maldita. Que o Senhor tenha misericórdia. A gente vê hoje tantas destruição, intrigas, inimizades, invejas, iras, fofocas. São consequências desastrosas que podem surgir numa comunidade se nós não atentarmos cuidadosamente sobre a nossa maneira de falar. Estamos vendo hoje que as igrejas são divididas, famílias são desfeitas, amizades são destruídas, guerras surgem por meio de um mau uso da capacidade de articular as palavras. Por isso que é muito bom, faz tão bem para mim e para você, refletir antes de falar. Porque nossas palavras, se elas forem proferidas maldosamente, têm consequências desastrosas. Sejamos cuidadosos. O apóstolo Paulo dá um recado para o seu pupilo Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, os versículos 16 e 17. Veja lá o que Paulo fala para Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, 16 e 17, a Bíblia diz assim: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda pior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Por isso, meus queridos irmãos, se alguém lhe contar uma fofoca, é porque encontrou ouvidos fofoqueiros. É bom você ter a língua presa, porque se você soltá-la, quem vai ficar preso vai ser você mesmo. E guarde bem isto, por favor, atenta que eu vou dizer agora, que a principal atividade de uma língua maligna é ofender as outras pessoas. É ofender as outras pessoas. Existe dentro da palavra de Deus 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Vamos ler esse texto? Abra lá em Provérbios, capítulo 6. Provérbios 6. Nós vamos ler do verso 16 até o 19. Provérbios 6, de 16 ao 19. Diz assim a palavra: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Então vamos contar aqui. Primeira, olhos altivos o Senhor aborrece. Língua mentirosa o Senhor aborrece. Mãos que derramam sangue inocente ele aborrece. Coração que trama projetos iníquos ele aborrece. Pés que se apressam a correr para o mal ele aborrece. Testemunha falsa que profere mentiras ele aborrece. Agora, tem uma aqui, a 7ª, a sua alma abomina, que é o seguinte: é aquele que semeia contendas entre irmãos. Leia depois e medita em Provérbios capítulo 6, de 16 até o 19. Não fique aí com preguiça de ler a Bíblia. E se você tem este problema com a sua língua, por favor, clame ao Senhor misericórdia, para que Ele leve você a crer na sua inclusão no corpo de Cristo,
ali na cruz, você vai perceber que o seu velho homem foi crucificado e a sua língua maldita também morreu com ele. Você pode confessar com bastante convicção: eu estou morto com Cristo na cruz, e eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A nossa vida, enquanto não for uma vida substituída, nós nunca seremos cristãos verdadeiros, alegres, genuínos, que iremos louvar ao Senhor de todo o coração. Se você não tem essa experiência, você vai ser sempre um crente medíocre, mequetrefe, um crente de meia sola, um crente metido a besta, que só fala mal da vida dos outros. E vou dizer algo muito sério para todos vocês aqui. Já está psicologicamente provado que as coisas sobre as quais as pessoas gostam de falar e bisbilhotar são aquelas coisas que elas mesmas fazem ou gostaria de fazer. Isso é muito sério. Falar é o vício entorpecente da maioria das pessoas. É por isso que muita gente deseja falar, ainda que não tenha nada para falar ou para dizer. Está me compreendendo? Por isso, amados, preste atenção. Fale somente quando a sua palavra for melhor do que o silêncio. Quantas vezes nós ouvimos ou mesmo proferimos frases e palavras que ferem as pessoas que nós tanto amamos, como por exemplo, as pessoas elas dizem assim: eu arrependo-me em ter me casado com você. Outros dizem assim: você vai me pagar pelo que você está fazendo. Outros dizem aí para seus filhos: ó, seu burro, não sei para que você nasceu. Você é igual aos seus pais. E outros casais dizem assim: olha, eu vou largar de você, pois você não vale nada. Você vai morrer pobre. Mais uma vez, nós temos que voltar para capítulo 3 de Tiago, capítulo 3, verso 6. Olha o que a Bíblia diz a respeito da nossa língua. Diz assim a palavra: ora, a língua é fogo, e é fogo mesmo, né? É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Você entendeu o que a Bíblia está dizendo sobre a sua e a minha língua? Olha, queridos, uma língua incendiada, incendiada aí, com as mentiras do inferno, ela vai causar danos irreparáveis numa coletividade, dentro de uma sociedade. E essa língua, a Bíblia diz que Deus vai destruí-la. Abra, por favor, no Salmo 52. Vamos ler juntos aqui. Salmo 52. Deus está dizendo que Ele vai destruir essa língua. Salmo 52, de 1 a 5. Preste atenção. Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. Olha só o versículo 2. Salmo 52, de 2 a 5. Diz assim: a tua língua urda em planos de destruição, é qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem. Preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Agora veja o versículo 5, qual que é a sentença para esta língua. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te, arrancar-te da tua tenda e te extirpará da terra dos viventes. Mas só que Deus já fez isso em Cristo. Lá na cruz Ele já destruiu o meu velho homem, o teu velho homem, e esta língua maldita foi junto. Romanos 6,6, a Bíblia diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Aquele que está morto, justificado está do pecado. Então, Jesus crucificou o nosso velho homem, mas também crucificou a minha e a sua língua maldita, essa língua que é posta ela mesma em chamas pelo inferno, como diz aqui em Tiago 3, versículo 6. Lembro de uma festa de aniversário, a mulher disse para uma outra assim: olha, quem é aquela menina magricela e feia que está ali no canto? Aí a outra respondeu o seguinte: ela é minha filha,
Aí ela, toda sem graça, respondeu para ela: nossa, como ela cresceu e ficou linda essa menina. Não é assim? Irmãos, nós temos essa tendência de falar mal da vida dos outros, né? E nada é aberto tantas vezes por engano como a nossa boca. Vamos ler mais um salmo aqui. Eu separei tantos versículos, mas eu sei que não vai dar para nós citarmos todos. Abra sua Bíblia no Salmo 101. Abra aí, Salmo 101. Vamos ver aqui 2 versículos importantíssimos. Salmo 101, os versículos 5, que diz assim: ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Olha o que a Bíblia está dizendo: aquele que calunia o próximo às escondidas, ou seja, é quando você vai na casa de um amigo ou de uma amiga e começa a falar mal daquele amigo, daquela amiga. Às vezes está afirmado na palavra. Deus está dizendo aqui: ao que as ocultas calunia o próximo. Porque as pessoas que falam mal da vida dos outros, longe da pessoa, são os covardes e os fofoqueiros e os bisbilhoteiros. Por que você não fala quando aquela pessoa está perto de você? Por que você não fala? Sabe por quê? Porque você é um covarde. Você não tem vergonha na sua cara. Você é pior do que um moleque. Porque moleque fala as coisas na teia, né? Então você tem que ser sincero. Porque Deus está dizendo aqui, Salmo 101, verso 5: ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. E no versículo 7 ele diz assim: não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Está escrito na palavra de Deus que não vai ficar na casa dele que usa de fraude, que profere mentiras. Por isso, cuidado com o mau uso da sua língua. Se você não pode falar bem daquela pessoa, mal também você não tem esse direito. A palavra de Deus diz lá no Salmo 39, verso 1, diz o seguinte: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Cuidado para não falar dos seus planos para as outras pessoas, porque o olho gordo começa ali, ficar em cima daquilo que você está planejando, e você não vai para frente. Então guarde silêncio, deixa quando os seus planos e projetos concretizarem com a bênção do Senhor, aí eles vão ver os seus planos que deram certo e vão glorificar a Deus, porque você viveu uma vida de dependência do Senhor, né? Mas para de falar mal da vida dos outros, faça silêncio, coloca aí uma mordaça na sua boca. Se você não pode falar bem, como eu já me referi, mal também você não tem o direito. Se você fala mal, é porque você é um desbocado, uma desbocada. Não tem o que fazer, não tem o que falar, então vai fuxicar, vai ser mexeriqueiro. Se você ler Provérbios, como que a Bíblia trata dos fofoqueiros, mexeriqueiros, dos caluniadores, olha, você iria ficar tão desanimado com você mesmo, né? Então, amados, nós precisamos de fato saber que as nossas palavras, ela contém um grande peso para abençoar e também para amaldiçoar. Então vamos ver aqui algumas declarações que acabaram em terríveis consequências. Uma delas, creio que todos vocês conhecem, foi de John Lennon, alguns anos depois de dar uma entrevista lá nos Estados Unidos a uma revista americana. Sabe o que John Lennon disse? Ele disse o seguinte, olha, ele disse assim: o cristianismo vai se acabar, vai se encolher, vai desaparecer. Eu não preciso discutir sobre isso. Eu estou certo. Jesus era legal, mas as suas disciplinas são muito simples. Hoje, nós somos mais populares que Jesus Cristo. Isso que Lennon disse. Mas, irmãos, Lennon, depois de ter dito que os Beatles estavam mais famosos que Jesus Cristo, ele recebeu 5 tiros de seu próprio fã. Acabou. Uma outra pessoa que também andou dizendo algumas besteiras foi o Tancredo Neves. Porque na ocasião lá da campanha presidencial, ele disse que se ele obtivesse 500 votos lá do seu partido, ele disse que nem Deus o tiraria da presidência da República.
Amados, os votos Tancredo Neves ele conseguiu, mas a presidência foi-lhe tirada um dia antes de tomar posse. Ele veio a falecer, ele morreu. Uma outra pessoa foi Cazuza, lá em um show lá no Canecão, lá no Rio de Janeiro. Não sei se vocês se lembram, mas Cazuza, ele deu um trago em um cigarro de maconha e soltou a fumaça para cima e disse o seguinte: Deus, essa é para você. Olha, irmãos, nem precisa dizer em qual situação morreu esse rapaz. E a Bíblia é muito clara, naquele texto que nós devemos atentar para ele, lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Lá está escrito assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Sabe por que tem muita gente que não vai para frente? Ainda que se dizem conhecer a palavra de Deus, porque são fofoqueiros, são muambeiros, falam mal da vida dos outros, são descontentes, mas não se rendem à palavra de Deus. Vá procurar um lugar onde a palavra de Deus é pregada verdadeiramente. Não se preocupe com as pessoas, não. As pessoas que são de fato corpo de Cristo, que são uma igreja, eles estão no lugar certo, onde Deus pediu para que eles estivessem, onde ali a palavra de Deus é lida, é explicada, o povo é edificado e não tem compromisso com religião nenhuma, somente com Cristo e a sua palavra. Por isso nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, que de Deus não se zomba. Não se engane. Aquilo que você semeia, você vai colher. Porque tanto o conteúdo como a forma como a gente fala, são responsáveis pelas feridas da alma. E todos os dias, vidas e mais vidas são destroçadas com o poder de uma língua afiada, amolada. Por isso, uma boca escancarada e uma língua lisa são elementos propícios para a disseminação da fraude. E muitas pessoas têm caído aí espetacularmente por dar crédito a mensagens enganosas. Os boatos também fazem parte integrante da língua que ainda não foi tratada pela cruz de Cristo. Porque toda pessoa que conta boatos sofre de uma inflamação na língua. A doença da língua solta, ela sempre reflete um caráter maldoso, murmurante, maldizente. O salmista, no Salmo 140, no versículo 3, deixa eu pegar aqui uma Bíblia na linguagem de hoje, diz assim, olha: a língua deles parece a língua das cobras venenosas, e as suas palavras são como o veneno das serpentes. Por isso, que verdade maravilhosa da palavra de Deus. A língua deles parece a língua de cobras, e as palavras deles é igual o veneno da serpente. Por isso que não adianta amordaçar alguém com regras, leis ou princípios, se o coração não for trocado pelo poder de Deus. Thomas Watson, ele perguntava o seguinte: como Cristo pode estar no coração de uma pessoa quando o diabo toma posse da língua? Irmãos, somente um coração transformado ele pode garantir uma linguagem edificante. E a primeira providência para se ter uma conversa sadia é trocar, pelo poder da graça de Deus, o velho coração por um novo coração. Jeremias 23, 29, a Bíblia diz assim: dar-lhe-eis um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para o seu bem e bem de seus filhos. Ele disse que iria nos dar um coração. E esse transplante de coração foi nos dado lá na cruz. Quando nós morremos com Cristo para o pecado, ali morreu o nosso velho coração. Ele arrancou de nós esse coração nojento, podre, fofoqueiro, maldizente, bisbilhoteiro. Morreu. Mas pela ressurreição, segundo diz Efésios 2,6, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então ganhamos um novo coração pela ressurreição de Cristo. Amados, as palavras, elas são o conteúdo do coração. Mudado o coração, modifica-se completamente também a linguagem.
Agora, o homem cheio de si fala as coisas que lhe interessam, se preocupa em dizer aquilo que vai levar alguma vantagem. Mas, quando ele se torna esvaziado de si mesmo, pelo poder soberano de Cristo crucificado, então essa pessoa, ela poderá ser cheio do Espírito Santo e vir a falar uma linguagem santa, sadia, agradável. E uma das primeiras coisas que acontece quando alguém está realmente cheio do Espírito Santo não é falar em línguas, mas sim aprender a dominar a língua que já tem. Porque falar uma linguagem sadia é produzir aí uma comunicação pura e saudável. E muitas enfermidades e doenças estão no teor da nossa conversa. Porque a fala de um coração amargurado, ela é amargosa. A conversa do deprimido é deprimente. E Provérbios 15:4 vai dizer que a língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Então, irmãos, quem tem a palavra de Deus habitando em seu coração, terá com toda certeza uma linguagem sadia, que levará cura, saúde e salvação aos aflitos deste mundo sofrido. Por isso que lá em Provérbios 16:24, a Bíblia vai dizer assim, presta atenção aqui: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Quem vai falar palavras agradáveis? Somente aqueles que de fato morreram e ressuscitaram com nosso Senhor Jesus Cristo. Caso contrário, vai ser um desbocador. Cuidado, queridos. Uma vez que nascemos de novo, nós temos a declaração da palavra de Deus em Colossenses 4:6, que diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Isso é muito sério. Agora, por favor, não se esqueça, lembre-se que a morte e a vida estão no poder da língua. Que tipo de uso você está fazendo da sua língua? A sua língua é uma língua que foi regenerada? Se não foi regenerada, peça ao Senhor que revele esta verdade ao seu coração, para que você então possa entender, crer e descansar na suficiência de Cristo, que já lhe atraiu na cruz, lhe crucificou, lhe fez morrer e juntamente com ele te ressuscitou e te fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Tenha aí um ótimo dia, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a
vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em